Em 2016, a adesão era facultativa para as companhias abertas, sendo que a partir de 2017 se tornou obrigatória para todas as companhias integrantes do Ibovespa. Então, todas as assembleias gerais ordinárias das companhias abertas listadas no Ibovespa hoje contam com voto à distância. Eu converso agora com Fernanda Tassinari, advogada das áreas de companhias abertas e societária do escritório Madrona Advogados, sobre voto à distância. Uma novidade, não tão novidade, né? Entrou em vigor no ano passado, mas que muita gente ainda não sabe, gente que participa aí com votos, tem decisão nas companhias de capital aberto. Como é que funciona? O voto à distância ele foi instituído em 2015 pela Instrução 561 da CVM e para valer a partir de 2016, para as assembleias de 2016. Em 2016, a adesão era facultativa para as companhias abertas, sendo que a partir de 2017 se tornou obrigatória para todas as companhias integrantes do Ibovespa. Então, todas as assembleias gerais ordinárias das companhias abertas listadas no Ibovespa hoje contam com voto à distância. Nas assembleias extraordinárias, o voto à distância só é obrigatório quando a matéria for eleição de conselho de administração, em determinados casos, ou eleição de conselho fiscal. Mas que não impede que as companhias também adotem o boletim de voto à distância nas assembleias extraordinárias. Ele funciona da seguinte forma: a companhia divulga aos acionistas que vai realizar a assembleia em determinada data e os acionistas têm um prazo para propor. Além das matérias que a própria companhia quer incluir em votação, os acionistas também, atingido determinado quórum, eles têm o direito de incluir matérias na ordem do dia das assembleias. Para isso, basta que eles enviem uma notificação para a companhia indicando a matéria que deve ser incluída. O que é interessante nesse caso é que, por mais que a companhia tenha convocado apenas uma Assembleia Geral ordinária, que é aquela que se realiza até os 4 primeiros meses do ano para deliberar sobre a aprovação de contas, eleição de administradores, etc., o acionista pode solicitar a inclusão de uma matéria de Assembleia Geral extraordinária, que pode ser qualquer outra coisa, alteração do estatuto ou qualquer outra matéria que o acionista entenda pertinente, desde que seja de forma justificada. Então, o acionista envia essa solicitação para a companhia avalia se é pertinente, se aceita ou não, e caso a companhia não aceite, a companhia tem que justificar e devolver para o acionista falando, olha, não vou incluir a sua matéria. Mas o que acontece? Uma vez que a companhia aceite essas sugestões de pauta, a companhia divulga o boletim. Nesse boletim, ela coloca todas as matérias que vão ser objeto da ordem do dia da Assembleia e indicando, inclusive, se tem alguma daquelas matérias ali que foi solicitada por acionista minoritário, né? Porque as matérias do controlador a companhia já coloca de antemão. Então, o boletim ele é divulgado pelos meios de divulgação que a companhia tem hoje, que são, né, o sistema da Bovespa, etc., ela divulga que vai fazer a convocação da Assembleia, divulga junto o boletim de voto à distância, e aí o acionista tem um prazo, normalmente até 7 dias antes da realização da Assembleia, para que esse boletim chegue às mãos, preenchido, né, que esse boletim chegue às mãos da companhia ou dos prestadores de serviço, que são o escriturador ou o custodiante das ações. Além da vantagem logística, quais as outras nesse processo todo? Bom, essa instrução de 2015 veio porque a CVM identificou no mercado a necessidade de instituir mecanismos que aumentassem a participação dos acionistas nas assembleias. Porque muitas vezes, como você falou, tem a questão logística realmente de o acionista não estar na sede da companhia, porque as assembleias elas devem se realizar na sede social. E muitas vezes o acionista reside fora da cidade, do estado ou até do país. Às vezes nós temos acionistas estrangeiros que poderão, sim, fazer o boletim de voto à distância e manifestar o seu voto. Então, o objetivo da CVM com essa instrução foi aumentar a participação dos acionistas na Assembleia, o que é sempre saudável para fins de discussão, de pluralidade, etc., né? Por mais que o voto do acionista minoritário não prevaleça, é importante ouvir o que esse acionista tem a dizer e o boletim de voto à distância é um desses mecanismos. Fernanda, e a parte operacional que permite esse voto à distância? Bom, a instrução da CVM, ela estabelece que a companhia tem que receber, a companhia ou os prestadores de serviços que recebem, que são custodiante e escriturador, eles recebem esse boletim de voto à distância em até 7 dias antes da data da realização da Assembleia. É importante só dizer que são 7 dias corridos, tá? Não são 7 dias úteis, diferentemente do que dispõem as normas da CVM sobre outras matérias, então são 7 dias corridos.
Também eu acho que é relevante a gente ressaltar que, uma vez que a companhia receba esses boletins, ou o escriturador ou o custodiante recebam esse boletim e identifiquem que houve preenchimento equivocado, inclusive eles devem retornar ao acionista falando, olha, retifique o seu boletim porque nós identificamos problemas nessas e nessas matérias. Então, se o acionista puder enviar o boletim com antecedência maior do que esses 7 dias, é melhor porque, caso haja algum problema que seja identificado, ele vai ter tempo hábil para corrigir. Mas, de qualquer forma, a companhia ou custodiante escriturador tem que receber em até 7 dias antes da data da assembleia. Uma vez que esses documentos estejam recebidos, é feita uma compilação e, em até 48 horas antes da data da realização da assembleia, o depositário das ações manda um boletim consolidado para a companhia com todas as instruções de voto recebidas. A companhia imediatamente é obrigada a divulgar ao mercado que recebeu esse boletim consolidado e quais foram as posições, quais foram os votos recebidos. O ponto é que, muitas vezes, essas 48 horas antes da realização da assembleia acabam caindo durante a realização do pregão. Então, para evitar que a companhia divulgue uma informação sensível durante o pregão, eu entendo que a companhia pode esperar o pregão fechar e divulgar essas informações, por mais que essa divulgação termine sendo feita com menos de 48 horas da realização da assembleia. Mas, assim, o procedimento não tem segredo. Muitas vezes, dependendo da base acionária da companhia, serão muitos os boletins. Então, é possível que a companhia, o custodiante, o escriturador, acabem desenvolvendo um software ou adquirindo um software que faça o processamento dessas informações para facilitar o dia a dia da companhia mesmo e da compilação aí dos votos recebidos. A CVM, Comissão de Valores Imobiliários, prevê o modelo desse boletim? O modelo de boletim, a CVM dispõe sim, inclusive na instrução 561, ela coloca todos os requisitos que o boletim tem que ter e entra na minúcia de detalhes. Então, ela fala, por exemplo, o número de caracteres que cada deliberação deve ter, e você tem que disponibilizar para o acionista as opções de aprovar, não aprovar ou de abster-se com relação a determinada matéria. Então, todo boletim de voto à distância que você receber vai ter as matérias sobre deliberação e depois um item para marcar realmente um X. Aprovo, não aprovo ou me abstenho. Em mercados mais desenvolvidos, por exemplo, Estados Unidos, isso já ocorre há algum tempo, né? Sim, eu entendo que sim, mesmo porque lá nos Estados Unidos, pegando o exemplo que você deu, é muito comum ter companhias com uma base acionária muito dispersa. Então, para facilitar realmente a participação desses acionistas, se usa muito mecanismo ou de procuração ou que permitam realmente a participação do acionista à distância na Assembleia. Como foi a adesão dos acionistas brasileiros no ano passado? Olha, no ano passado, 2016, apenas 6 companhias participaram do processo de voto à distância. Tá? Inclusive, a pioneira delas, que eu acho que é hoje a B3, né, BMF Bovespa, que é a companhia que busca dar exemplos justamente por ela ser ente regulador e ente regulado ao mesmo tempo. Então, a B3 ela já implementou esse processo desde o ano passado, quando a adesão era facultativa. Esse ano de adesão obrigatória, eu acho que os acionistas ainda estão se familiarizando um pouco com o assunto. As companhias que a gente atende aqui no escritório não tiveram muita adesão de voto à distância, tá? Confesso que eu esperava que fôssemos receber mais boletins do que efetivamente a gente recebeu, mas eu acho que é um começo e para os próximos anos aqui eu entendo que vai acabar sendo uma prática consolidada no mercado. E de fato facilitou? Como é que você vê tudo isso? Olha, eu entendo que sim, que se não facilitou ainda, dada a baixa adesão, pode ser um bom caminho para facilitar daqui para frente. Qual a tendência? Até que se criem mais softwares que facilite essa comunicação? Olha, eu acho que a tendência é que a CVM acabe adotando o voto à distância como obrigatório para todas as assembleias, porque, como eu falei no início, hoje é só para ordinária e extraordinária em determinadas matérias, então eu acho que daqui a um tempo, quando já tiverem todos familiarizados, todas as matérias que forem objeto de deliberação, talvez acabem entrando como obrigatórias no voto à distância. E eu também acho que o outro mecanismo que vai funcionar bem é o de participação do acionista à distância nas assembleias, ou seja, um sistema via videoconferência ou algo semelhante que permita que o acionista não vote antes, como é o boletim, mas sim que ele participe das discussões remotamente e dê o voto dele fundamentado nas discussões que foram tomadas, nas discussões que foram feitas na assembleia. Então, isso já é permitido hoje, mas não é obrigatório. E eu acho que com a evolução, aí, conforme as companhias forem ficando cada dia mais preparadas, eu acho que é uma tendência que isso acabe se tornando obrigatório daqui a uns anos para frente. Por parte das empresas, elas precisam ter atenção em alguns pontos?
Assim, é importante que o voto do acionista seja sempre considerado. Então, por vezes pode acontecer de o acionista enviar um boletim de voto à distância em que ele vota em determinadas matérias e em uma delas ele não poderia votar, por exemplo, porque ele está conflitado. Então, cabe à companhia desconsiderar apenas o voto que o acionista não poderia ter proferido ou que proferiu de forma equivocada, marcou de repente 2x em votar e se abster. Então, a companhia ela não pode desconsiderar o boletim de voto à distância inteiro do acionista. Ela só pode, se ela tiver que desconsiderar alguma coisa, ela só pode desconsiderar aquilo que for realmente não aproveitável. O restante do boletim tem que ser mantido. E outro ponto que é de atenção também é que muitas vezes o acionista ele pode votar à distância e de repente resolver reconsiderar o voto dele ou comparecer à assembleia para analisar as discussões e, se for o caso, proferir um novo voto. Então, cabe às companhias fazer um controle na hora da presença dos acionistas para ver qual acionista já votou à distância e de repente compareceu à assembleia, porque aí os votos que ele proferiu antes podem ser desconsiderados em razão do que ele vai fazer na assembleia, do comportamento que ele vai ter na assembleia de votar novamente. Na sua opinião, esta instrução da CVM pode sofrer alguns ajustes? Olha, eu acho que a instrução está bem feita. A CVM é um órgão muito técnico. Tudo que eles fazem realmente é precedido por muitos estudos. Eu acho que a instrução hoje ela está adequada ao fim que ela se destina. Mas, com a evolução do mercado e, de repente, a obrigatoriedade de implementação do voto à distância para Assembleias Gerais Extraordinárias ou a obrigatoriedade de a companhia disponibilizar um sistema de acompanhamento online das assembleias, isso pode gerar, sim, uma alteração na instrução. Mas eu entendo que seja em razão da evolução do próprio mercado, quando o mercado estiver maduro para esse tipo de alteração. Fernanda, muito obrigada pela sua primeira participação aqui com a gente na Ducascope TV. Foi um prazer, eu que agradeço. O prazer é nosso. Obrigada. Luciene Miranda para a Ducascope TV.